partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 15 de setembro de 2012. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou Luiz Moraes. E eu, João Paulo Benini. No Observatório de hoje, informação e análise sobre os acontecimentos esportivos da semana. Confira uma reportagem sobre os Jogos Abertos e o pouco apoio dado ao esporte em Bauru. Conversamos com o secretário de Esportes Roger Barudi, com o jornalista Rafael Antônio e com Maria Amélia Teodoro, treinadora do time de handebol da cidade. Esses assuntos você acompanha agora no Observatório do Esporte. Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas. Hoje na mesa teremos a participação de Tuca Américo, Zeca Marques, Carlos Napolitano, João Paulo Benini e eu, Luiz Moraes. E vamos aos destaques de cada integrante da mesa. Zeca Marques, de volta de Fortaleza, o que você traz pra gente? Eu vou falar sobre as finais do tênis, as finais de Grand Slam deste ano, os Jogos Paraolímpicos ou Paralímpicos e não Paralímpicos, e os amistosos da seleção brasileira e o futuro confronto contra a Argentina, a seleção brasileira de futebol. E você, Tuca Américo, o que você trouxe aqui pra gente hoje? Bem, pra variar, vou falar um pouco de vôlei e depois comentar a nova camisa do São Paulo que homenageia seus ídolos uruguaios. Carlos Napolitano, olá, o que você traz pra gente? Olá, amigos da mesa, olá, ouvintes. Na verdade, hoje serão duas vaias. Vaias pro Felipe Massa e uma vaia pro investimento do governo federal para as próximas Olimpíadas. E você, João Paulo Benini, quais as novidades? Bom, vamos falar um pouquinho do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e suas peripécias e também das quedas de treinadores ao longo dessa semana no futebol brasileiro. Luiz, agora é sua vez. Bom, como sempre eu vou manter minha cota para falar de automobilismo, falar um pouquinho de Fórmula 1. Houve, infelizmente, o falecimento do Sid Watkins e também vaiar os brasileiros na GP2 que fizeram um final de semana lamentável. Começamos com você, Zeca Marques. Bom, um grande abraço a todos os amigos e ouvintes do Observatório do Esporte. Eu queria primeiro fazer uma reflexão sobre as finais do tênis, especialmente as finais de Grand Slam. Lembremos que o Grand Slam é formado por 4 torneios, começa no início do ano, em janeiro, com o Aberto da Austrália, depois nós temos Roland Garros na França, em Paris, no mês de maio, o Wimbledon em Londres em junho, e agora, em agosto e setembro, o Aberto dos Estados Unidos. E neste ano, em 2 das finais de Grand Slam, nós tivemos jogos, um que beirou 5 horas, esse último, cuja decisão aconteceu na última segunda-feira, entre o Murray, britânico Murray, escocês, e o Djokovic. O jogo durou 4 horas e 50 e poucos minutos, quase 5 horas. E na Austrália, no começo do ano, já tinha havido uma disputa entre o próprio Djokovic e o Nadal, que durou mais de 5 horas. Então a pergunta que eu faço é o que vocês acham de uma competição em que os jogadores, os tenistas praticamente atuam dia sim, dia não, às vezes mais de 2 dias seguidos, né? E que tem que ficar durante 5 horas fazendo um jogo para se decidir o vencedor. Diga, Tuca Américo. Não, um comentário, né? Eu acho que é desumano, tem que ter um preparo sobre-humano para poder aguentar isso, mas a minha dúvida é a seguinte: como não há uma intervenção da mídia na duração do evento esportivo, no tênis, como já houve, sempre acontece em outros esportes. Especialmente no vôlei, do qual você tanto gosta. Teve que se adequar às transmissões via televisão, né? O público do tênis é tão fiel e garante tanta audiência assim que não se questiona, ou ele está extremamente preso aos canais fechados, aos canais de conteúdo esportivo? É que esses canais acabam precisando até desses jogos mais longos para cobrir a grade. Mas a própria Associação de Tenistas Profissionais, a ATP, vai implantar a partir do ano que vem algumas mudanças para que esses jogos não sejam tão longos. Nos torneios Challenge, que seriam os torneios de segundo nível para quem está começando no mundo do tênis, vai acabar com o let, que é quando saca na rede, a bola cai na área de saque. Essa volta para um outro serviço vai acabar com isso, com uma forma de dinamizar um pouco como a partida. No vôlei, quando queimava o saque, voltava.
Eles estão estudando alternativas para que o jogo fique um pouco mais rápido. Quando bater na rede, o saque vale, mesmo que caia na quadra do adversário, na zona delimitada? Vai valer. A intenção deles, a partir do ano que vem, nesses torneios Challenge, é que não tenha a volta do ponto e valha... Deviam acabar com a dupla falta, para um saque único, né? Isso seria fantástico, seria porque ótimo. Faria com que o jogo, talvez os sacadores teriam mais cuidado, haveria saques menos rápidos, menos violentos. Né? Haveria mais disputa de bola, mais rally. Porque eu acho que deveria ter um estudo em quanto, em porcentagem, ocupa esse segundo saque dentro do jogo. E essa questão da bola bater na rede e valer, João Paulo, é interessante porque num jogo tradicional, normal, não no saque, mas na troca de bolas, quando a bola bate na rede, o adversário fica impossibilitado de responder em função desse desvio, normalmente o atleta que jogou a bola pede desculpas, né? O famoso sorry em inglês. Então é um jogo tão aristocrático e tão cheio de fair play, né, na sua origem, e acho que ainda permanece hoje, que quando a bola bate na rede pede-se desculpas, como que a gente dizendo, olha, não era minha intenção ludibriar você com uma jogada em que a bola bateria na rede só para impossibilitar a sua resposta. Mas eu gostei mais da teoria do meu amigo Papa. Eu acho que não vão mexer em nada, porque com a proliferação de canais de conteúdo extremamente esportivo, unicamente esportivo, é interessante ter esse tipo de evento. Para os fechados, é importante ter transmissões longas, porque preenche-se grade. Para a TV aberta é impossível um jogo de 5 horas. E a minha pergunta é para quem está na quadra, para quem está na arena, ficar 5 horas numa arena também não é uma coisa fácil. Não é? E a gente tem poucos intervalos, mesmo entre um set e outro, são às vezes 5 minutos, 10 minutos no máximo de intervalo. Então sequer dá para a pessoa sair, fazer uma refeição com tranquilidade e voltar para ocupar seu assento. Fora dor no pescoço de ficar olhando do lado do cara. Exatamente. Mas aí é um programa diário, né, Tuca? Por exemplo, o esporte americano tem o beisebol, que também dura uma eternidade. O futebol americano pessoas passam também. O dia todo no estádio assistindo um jogo de beisebol. Mas no beisebol e no futebol americano, as interrupções são maiores. No tênis, as interrupções são pequenas. Né? De um set para outro, não se fica meia hora de intervalo. Né? Então, acho que para o público que está na arena, também não deve ser muito confortável. Às vezes, eles ficam pegando sol, e se é uma chuva fina, eles ficam pegando essa chuva fina. As quadras de tênis não são todas cobertas. Né? Então, é uma questão interessante. Né? Até quando a gente vai ficar com finais de 5 horas? É interessante também essa questão do programa de domingo, né? Que nos Estados Unidos, o jogo de futebol do beisebol, eles fazem churrasco no estacionamento, eles vão e preparam para barbecue. O barbecue. Depois, agora, em relação às finais de Grand Slam, que demoram 5 horas, 4, 5 horas, tem que lembrar que são melhor de 5 sets em finais de Grand Slam, ao contrário que nos torneios tradicionais são melhor de 3 sets. Então já é pro campeonato ser diferente. E a diferença é pro feminino, que o feminino se disputam apenas 3 sets, e no masculino a gente vai até 5, né? Então, não sei se de repente circunscrever a 3 sets a disputa do masculino seria uma saída. Né? E nessa final a gente percebeu que o Murray estava muito mais preparado fisicamente para aquela maratona que foi essa decisão do que o Djokovic. O Djokovic é um dos principais atletas com mais preparo físico, mas o Djokovic acabou perdendo essa final porque no 5º set o Murray sobrava fisicamente em quadra. A medalha de ouro do Murray nas Olimpíadas não foi um acaso. Mas ali também o Federer estava completamente esgotado da semifinal que ele fez contra o Del Potro, o argentino. Um jogo que foi, inclusive, depois do jogo do Murray na semifinal. E acho que o Federer não tinha gás, né, para poder enfrentar o Murray, que deve ter se preparado como nunca neste ano. E nessa final do US Open também ocorreu a mesma situação favorável ao Murray, porque o Djokovic jogou a semifinal, sua semifinal foi interrompida. Começou no sábado, foi interrompida. Foi pro domingo a finalização do jogo e depois já teve que jogar na segunda de novo. Por mais que tenham sido 3 períodos mais curtos, mas foram em 3 dias seguidos em que ele entrou em quadra. O Murray jogou 2 dias antes da final e o Djokovic jogou na véspera. Isso pode ter feito a diferença. Com certeza. Né? Bom, a segunda questão que eu vou trazer aqui são os amistosos da seleção brasileira e esse perfil do público paulistano ou paulista que vai ao Morumbi, e isso não é de hoje. A gente lembra que as seleções anteriores, a treinada pelo Dunga, treinada pelo Parreira, treinada pelo Luxemburgo, quando jogaram no Morumbi e quando o time não demonstrou em campo empenho ou técnica ou qualidade, foi muito vaiado, né? Foi extremamente vaiado. Há um jogo chave para as eliminatórias do Brasil antes da Copa de 98, que foi um jogo que o Dunga faz um gol
contra a Bolívia, ele vibra daquela maneira efusiva e contundente, porque é como se o Brasil jogasse fora de casa quando vai a São Paulo, né? E aí eu gostaria de saber o que vocês acham desse perfil paulistano de torcer, que é muito diferente do perfil do torcedor do Nordeste, que quando recebe a seleção, a recebe sempre com festa. E teve a chuva de bandeirinhas também, né? Se não me engano, 2001, num jogo contra a Colômbia, gol do Roque Júnior. Também no Morumbi. Também no Morumbi. Bandeirinhas distribuídas pelo jornal Lance, que no final já tinham jogado as bandeirinhas e depois o Roque Júnior, numa cobrança de escanteio, consegue dar uma casquinha na bola e aí sai comemorando com a torcida e uma forma de desabafo também. É histórico. Agora eu acho que a imprensa alimenta muito isso. A imprensa durante a semana, pré-jogo, ela trabalha de uma forma que o público paulista é mais exigente e tal, e a pessoa já vai com aquilo na cabeça pro jogo. Não saiu goleada, vai criticar. E a seleção também colaborou porque não jogou bem contra a África do Sul. E parece também não é o público habitual dos estádios, né? Pelo preço dos ingressos, parece que é um público diferenciado, talvez não habituado com É que eu acho que em São Paulo sempre eu vi 2 jogos da seleção brasileira no Morumbi. Um jogo em 79, o treinador era o Cláudio Coutinho, e era um jogo Brasil e Bolívia, e o Brasil foi vaiado do começo ao fim porque havia muitos cariocas no time. Então o Zico, quando pegava na bola, era vaiado pela torcida paulista, por um mero bairrismo, clubismo exacerbado. E depois eu vi um jogo em 85, era o Tele Santana o treinador, acho que também era Brasil e Bolívia, o Brasil ganhou por 2-0, jogou mal nas eliminatórias, mas ali havia o fato de ser o Tele Santana, havia alguns jogadores paulistas, mas o estádio ficava loteado entre as torcidas organizadas dos clubes paulistas. Então, Gaviões da Fiel ocupava sempre o mesmo espaço no Morumbi, a torcida independente do São Paulo ocupava o seu espaço, a Mancha Verde, hoje Alviverde, ocupava o seu espaço. Então havia um loteamento das arquibancadas e esses torcedores torciam pelos jogadores dos seus clubes, numa época em que a seleção era formada majoritariamente por jogadores que atuavam no país, né? Eu acho que o público paulista ainda tem essa questão da rivalidade com o Rio, pelo fato da CBF estar sediada no Rio de Janeiro, e acha que às vezes a gestão da seleção brasileira é uma gestão muito acariocada, né? Cheio de desmandos, cheio de corrupção, e o público paulista mostra o seu azedume, ou o seu espírito crítico, aí depende das visões, nesses jogos. Coisa que não acontece no Nordeste, em que para eles receber a seleção é um motivo de euforia. E isso também é alimentado pela imprensa local, né? A seleção, quando está com problemas, vai para o Recife, porque o Recife é como se fosse a casa. Tanto que quando a seleção ganha a Copa 2002 e volta para o Brasil, faz uma escala em Recife, antes de vir para o Rio, para São Paulo e Brasília. Agora, acho que até o público de Recife já está um pouco receoso com a seleção, porque o Gigante do Arruda não lotou para o jogo contra a China. Mas aí, aí são várias situações, inclusive um jogo numa segunda-feira à noite que é totalmente descabido, né? Eu acho que hay mais 2 questões que eu queria levantar. Eu acho que o calendário do futebol brasileiro tem que parar nas datas FIFA, não pode ter jogo de Campeonato Brasileiro, para que os clubes não fiquem mais ainda prejudicados. O Santos vai ficar sem Neymar em vários amistosos de data FIFA, em que o Campeonato Brasileiro não para, né? E eu acho que esse jogo último da segunda-feira foi um negócio da China para o Mano Menezes, porque depois de uma atuação apagadíssima contra a África do Sul, que não é nenhuma maravilha, o Brasil engana a opinião pública com um placar elástico de 8-0, né? Contra uma equipe completamente sem gabarito, os jogadores nem eram da seleção titular, né? Parecia jogo de criançada, né? Vira 4, acaba 8. Na realidade, esse time da China que veio pra cá tava sem 8 titulares. Com o time completo já não é nenhuma Brastemp. E a hora que vem com 8 reservas e sem o grande Zizal, o atleta de ponta do Corinthians, a coisa ficou complicada, não teve como segurar os meninos do Mano Menezes. A produção já levantou a tabuleta de 15 minutos. Meu último destaque é para os Jogos Paralímpicos, né? E eu vou aqui fazer a defesa daquilo que a Folha de São Paulo e o UOL também têm defendido, que é o uso do termo paraolímpico ou, no limite, o termo parolímpico. Ou seja, a gente retiraria o segundo A do prefixo para e ficaria parolímpico. O que não se pode tirar é a letra O do substantivo que está sendo composto, amalgamado com o prefixo, que é olímpico. Bem, para sua felicidade, o ministro Aldo Rebelo, numa entrevista para o UOL e para a Folha, afirmou que no Brasil o termo que vai ser utilizado é paralímpico.
Essa é uma questão interessante, Tuca, porque um parecer que foi encomendado a uma linguista portuguesa defendia o uso do termo paraolímpico ou, no limite, paralímpico. Né? E aí tem até uma outra polêmica se a gente usaria o hífen ou não usaria o hífen. Né? Hoje não se usaria o hífen. O problema é que o Comitê Paraolímpico Português adotou a terminologia paralímpico atendendo à tendência mundial da Confederação de Jogos Paralímpicos, que utilizou o termo do inglês retirando-se o O. Eu acho que isso é algo nocivo, porque a gente está tirando o conceito original dos Jogos Olímpicos, que é da cidade de Olímpia, na Grécia. Então ele está retirando uma letra que obedece à origem dos Jogos. Né? E o Comitê Paralímpico Brasileiro acabou obedecendo a essa tendência do Comitê Português, que já tinha feito essa mudança há cerca de 6 anos, e no ano passado acabou adotando também a terminologia de paralímpico. Eu acho que, na verdade, se o ministro, que já fez um projeto quando era deputado, de evitar o uso de termos em inglês na língua portuguesa, ele deve estar reavivando um projeto que não passou no Congresso. Sim, ele inclusive foi questionado o nome da bola Brazuca, que é com Z. Ele falou, infelizmente, nesse caso ele não pode intervir porque é uma marca. Então a Adidas escreve o nome do jeito que ela quiser. É uma marca, e aí eu acho que no caso da construção da língua portuguesa é aceitável que se utilize o Z. Mas ele defende com S. Bom, falando de Jogos Paralímpicos, eu queria só levantar uma outra polêmica, que é a do Oscar Pistorius, o corredor sul-africano, que disputou a Olimpíada, vamos dizer, convencional, os Jogos Olímpicos convencionais. E disputou também os Jogos Paralímpicos, né, na prova dos 200 metros. E ele perdeu para o brasileiro Alain Fonteles e veio com a alegação de que o Alain Fonteles usava uma prótese 3 centímetros, é isso? 3 centímetros maior do que a dele. Né? Bom, primeiro, eu já discuti aqui e acho que o Pistorius não deveria participar dos Jogos Convencionais, porque ele é um atleta diferenciado, não vou nem dizer que ele tem vantagem ou desvantagens, mas eu acho que a isonomia da disputa tem que ser para todos. E no caso dessa prova dos 200 metros, a discussão é essa. Eu acho que deveria também haver uma normatização do uso das próteses. Sim, que todos usassem a prótese do mesmo fabricante, alguma coisa assim. O mesmo fabricante, ou com as mesmas características, ou com as mesmas dimensões. Né? Numa prova de remo, os remos vão ter a mesma dimensão. Sim, ou a questão da bola, ela tem A questão da bola. Então, eu acho que... E aí eu discuto, se ele não foi sequer o melhor nos Jogos Paralímpicos, por que ele tem o direito de disputar os Jogos convencionais? Obviamente que ele teve o direito, porque ele teve... teve o índice nas seletivas do seu país. Né? Mas eu acho que cada um deveria disputar nas suas condições, nas suas especificidades, e haver um equilíbrio que normatizasse essas disputas. Agora aqui no Observatório do Esporte é a vez do comentarista Tuca Américo. Bem, saudações a todos, vamos lá aos comentários, né? Um comentário que a princípio parece uma notícia ruim. Vamos ver o que vocês pensam disso, né? O Brasil perdeu para a República Dominicana na Copa Pan-Americana Sub-23 feminina. Do quê? De voleibol. Desculpa, bem lembrado. O primeiro ponto interessante é que o técnico da República Dominicana é brasileiro. Chama Marcos Kiuek. Ok? E no Brasil, no final o Brasil levou um passeio e perdeu de 3-0. Mas o Brasil, que foi liderado pelo Luiz Omar de Moura, que é técnico campeão brasileiro pelo Osasco, venceu 4 das 5 partidas que ele participou. Né? A diferença é que o Brasil optou por participar com atletas até 18 anos. Então, o que a princípio pode parecer uma derrota, eu acho que é um planejamento de pensar a equipe em longo prazo. Ou em médio prazo. Né? Ou em médio prazo, pensando já em uma substituição, ou ter atletas com experiência para os Jogos Olímpicos aqui no Brasil. Então, essa seria a primeira nota. O Brasil ficou em segundo. O ranking foi o pódio, né? República Dominicana em primeiro, Brasil em segundo e Argentina em terceiro lugar. Ainda falando do vôlei feminino, né, Estados Unidos troca de técnico, né, depois da final dos Jogos Olímpicos. Hugh McCutcheon saiu e entrou um conhecido nosso, que é o Kurt Kittler, né, que por muitos é considerado o melhor jogador de todos os tempos. Acho que isso é questionável. Sua pronúncia hoje não está muito afinada do inglês, hein, você me corrige qualquer coisa, Zé, que você já mostrou todos os seus conhecimentos em língua portuguesa, agora você pode avançar na língua inglesa também. Né, então o Kurt Kittler, que foi campeão olímpico em 84 e 88, e também ganhou em 96 na praia. Então uma nota aí mostra a preocupação já dos Estados Unidos já começar o próximo ciclo olímpico. E a situação do Kittler foi interessante, porque antes do McCutcheon assumir a seleção, foi oferecida ao Kittler
Ele estava começando na carreira de técnico, ele optou por ser assistente para aprender, para ter um ciclo olímpico de aprendizado, e já era uma coisa esperada que ele assumisse agora. Então, na quadra ele foi excepcional. Vamos ver se como técnico ele vai conseguir traduzir isso com as suas jogadoras. Que humildade, né? O bicampeão olímpico tentando adquirir experiência. Aprender um pouquinho, né? No ciclo olímpico. Talvez no Brasil, se seguissem o mesmo caminho, o resultado poderia ser melhor. Isso me preocupa no Brasil, né? Eu acho que não vejo, assim, em curto prazo, uma preparação de um técnico. Com essa preocupação, né? Se o Bernardinho ou o Zé Roberto já estão pensando em, depois de 2016, abandonar a seleção, já preparar de forma mais efetiva. No vôlei não acontece, mas no basquete está acontecendo. O Gustavo De Conte, que é um treinador revelação do paulistano, é o treinador da seleção B do Brasil. O José Neto, que é o atual treinador do Flamengo, faz parte da comissão técnica do Rubem Manhano. O Demétrios, que foi armador da seleção, que é treinador de Limeira, é o treinador do Sub-18. Então, são treinadores num nível acima, que treinam essa molecada também, então, e vão ser, uma hora ou outra, alçados ao time principal. Eu acho que isso é uma pauta para a gente colocar para um próximo programa, a formação dos técnicos nas modalidades no Brasil. Eu acho que, às vezes, a gente importa, por exemplo, como teve no Brasil o Oleg Ostapenko. Criou-se uma escola, ele preparou técnicos. Eu acho que isso é uma questão muito importante, porque a gente sabe que tem esportes que a gente não tem tradição, não tem formação. Então a gente precisa importar esses profissionais. Não houve um legado, Tucano, para usar o termo corrente em lugar comum. E me parece que no Brasil há um técnico que comanda toda a equipe. E no esporte americano, por exemplo, existe o líder, o técnico que é o líder e tem seus auxiliares. Eles já são preparados para no vôlei masculino e feminino você tem essas figuras, as pessoas que são especialistas em treinar defesa e tal. Mesmo no futebol, no Brasil, a gente criou, acho que foi criado no Brasil, talvez se vocês me corrijam, a questão a figura do treinador de goleiros. Tem treinador de goleiros, o próprio Mauro Galvão, que foi um zagueiro de destaque durante algum tempo no Vasco, era um treinador de zagueiros para ajustar posicionamento. Eu acho que isso é uma humildade do técnico em reconhecer que ele não é forte em determinada área de atuação e de formar uma equipe também. Eu acho que é aquela ideia de que várias cabeças funcionam melhor que uma, funciona no esporte também. Os jogadores que atuam no Manchester United da Inglaterra relatam muito isso, que na realidade o Alex Ferguson é o comandante da beira de campo só, ele é a cabeça de uma engrenagem muito grande. Então existem os treinadores específicos, quem dá o treinamento do dia a dia não é o Alex Ferguson, ele simplesmente é a figura... Na verdade, aqui no Brasil eu só consigo lembrar de uma dupla, né, que é o Filipão e Murtosa, né? No esporte americano é o head coach. Sim. Bem, e minha última consideração é uma vaia retumbante, né, para essa moda do lançamento de camisas. Então virou uma questão mercadológica, uma questão de marketing. Os times lançam camisas para um consumo imediato. E o São Paulo lançou uma camisa em homenagem a seus ídolos uruguaios, né? Então temos aí Pedro Rocha, o Forlan, Dario Pereira, Diego Lugano. Só que a camisa, com perdão em relação ao São Paulo, é muito feia. É uma camisa que é como se fosse um fundo da camisa uruguaia, celeste, com azul celeste, que é uma camisa muito bonita, acho que a camisa do Uruguai linda, e colocaram uma faixa, uma tricolor vertical com escudo no meio. E para variar, atrás, até na altura do calção, a faixa continua. Né? Para quem quer colecionar, tudo bem, um item de colecionador, mas para sair na rua com aquilo é meio complicado. Tá? Então fica aí minha vaia, que para quem gosta, acho que tudo bem, pode colecionar. Atrás vem o nome, você pode escolher o nome do ídolo que você quer, e acima da marca da camisa, não do escudo, mas da marca do fabricante, vem a assinatura manuscrita do craque. Mas minha vaia é porque a camisa é muito feia. É isso. Agora vamos com Carlo Napolitano. Olá, a minha vaia hoje é para o Felipe Massa, que no último domingo deixou seu companheiro de equipe ultrapassá-lo na prova. E segundo uma revista especializada italiana, a Auto Sprint, essa teria sido talvez a última chance de pódio do Felipe Massa na Fórmula 1. E eu gostaria de ouvi-los, em especial o Zeca Marques, a respeito do tal do fair play. Né? Muito embora possa se pensar até que Fórmula 1 não é nenhum esporte, mas eu acho que você participar de uma competição e deixar que um companheiro de equipe ultrapasse você, mesmo tendo um benefício ali no final do campeonato, eu acho que é um tanto quanto complicado. E talvez ele tenha enterrado a sua carreira na Fórmula 1 como competidor. Ele pode ter uma vaga como motorista de carro de Fórmula 1 para o próximo ano, mas como competidor, ele... Carlão, eu acho que ele garantiu a renovação do contrato na Ferrari
Mas concordo com você, ele repete o que já fez o Rubens Barrichello quando fazia a dupla com o Michael Schumacher. E aí, acho que isso é uma tradição da Ferrari, né? Mais do que acontece em outras equipes. É uma tradição da Ferrari de priorizar um piloto e fazer com que o segundo, entre aspas, seja um coadjuvante e que faça um jogo de equipe para priorizar o título do piloto principal. Isso é tão tradição na Ferrari que já aconteceu em favor do Felipe Massa em 2008, que o Kimi Raikkonen cedeu o segundo lugar dele na China para o Felipe Massa, que estava disputando o título com o Lewis Hamilton. Então, isso já é tradicional lá. É que geralmente é um brasileiro que está à frente e que cede a posição, como foi no GP da Alemanha em 2010, que aí foi mais crítico, porque o Alonso não estava disputando título nem nada, o Felipe Massa estava finalmente voltando a vencer depois do acidente lá da mola, e desde então não teve mais nenhuma chance de vitória real. Mas, curiosamente, aquela vitória forjada do Fernando Alonso acabou levando ele para disputar o título até a última corrida com o Vettel, lá em Abu Dhabi. Um texto interessante nessa última sexta-feira do Fábio Seixas, na Folha de São Paulo, que coloca até como uma questão cultural. Ou seja, há 13 anos atrás, o brasileiro não estava habituado a isso. Não é? E depois do ingresso do Barrichello e do Felipe Massa na Fórmula 1, nós brasileiros estamos acostumados a verificar o brasileiro dando passagem para o seu colega de equipe. Isso é uma mudança de hábito cultural e talvez seja prejudicial até para as futuras equipes, para os futuros corredores do automobilismo. Bom, agora é a vez de João Paulo Benini, o Papa, dizer aqui as suas considerações. Bom, a primeira delas é um aplauso, os 40 anos do título mundial, do primeiro título mundial do Emerson Fittipaldi, que aconteceu durante essa semana. Inclusive, na terça-feira, o programa Arena Sport TV fez uma grande homenagem a ele com o Oscar Ulisses e também o Lito Cavalcante, que são pessoas que acompanham o universo da Fórmula 1 há bastante tempo. E foi muito legal. Inclusive, nessa corrida, quem narra o título do Emerson é o seu pai, o Barão Fittipaldi. Então, acho que é uma coisa única. Talvez a gente pudesse ter repetido isso se o Cacá Bueno tivesse chegado numa Fórmula 1 com nível de pilotagem para se brigar por um título, mas isso não aconteceu, que teríamos o Galvão narrando. Ainda bem, né? Ainda bem. Mas o Galvão já narrou provas de Stock Car com o Kaká sendo vitorioso. O Kaká sendo vitorioso, mas não na Fórmula 1, que é o ápice da carreira automobilística. Aí, fora isso, são 3 vaias. Primeira para suspensão do Louco Abreu pelo STJD, no jogo entre Figueirense e Flamengo, o Louco Abreu ter beijado um símbolo do Botafogo em frente à torcida do Flamengo. Ele tomou um jogo de suspensão. A torcida do Flamengo atirou diversos objetos no atleta e não teve punição alguma. Foi dito que, na defesa do Flamengo, que aquilo era uma situação de jogo do universo futebolístico. Então, se valeu para um lado, por que essa mesma tese não vale para o outro? A corda, para variar, arrebentou do lado mais fraco do Figueirense, que está brigando para não cair, inclusive brigando com o próprio Flamengo. O Flamengo hoje é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, em que o Figueirense é o antepenúltimo. Então, eu acho, João Paulo, que a punição devia existir para os dois lados. Eu não acho que a ação, e aí eu discordo do Luiz, que se manifestou antes do programa começar, eu acho que o Louco Abreu tem que ser punido, porque aquilo não é algo que valorize a atuação dele nem a do espetáculo. Ele pode fomentar um tumulto nas arquibancadas por causa desse simples gesto. Então, se ele é jogador do Figueirense, por que ele tem que beijar um escudo de uma equipe que ele não defende mais? Uma equipe que, aliás, se ele gostava tanto da equipe, por que ele não permaneceu lá? Porque ele saiu do Botafogo para o Figueirense. Então, eu acho que é uma coisa extemporânea, não faz sentido o jogador provocar a torcida. O jogador profissional tem que fazer a sua ação dentro de campo. Agora, obviamente, se a punição existe, tem que existir para a torcida, tem que existir para o campo do Figueirense, porque o Figueirense é o responsável pelo espetáculo, tem que existir para o jogador. Mas, por outro lado, é interessante ele usar na camiseta de baixo o distintivo e o símbolo das equipes que ele já atuou. Então isso demonstra um certo reconhecimento até pelo local onde ele já trabalhou. Então isso é louvável, mas ficar beijando o escudo na frente da torcida adversária é complicado. Provocação. Porque se o jogo fosse contra o Palmeiras ou São Paulo, ele não beijaria o escudo do Botafogo. Ele beijou porque nos últimos anos no futebol carioca, a maior rivalidade é entre o Flamengo e o Botafogo, né? Por causa do chororô, por causa das disputas que os dois protagonizaram nos últimos anos. Não, apenas em minha defesa, é porque eu acho que isso acaba um pouco com a alegria do futebol. Assim, lógico, a provocação pode ter causado, às vezes, até alguma rebelião ainda maior da torcida do Flamengo,
Mas é legal porque você dá risada da situação ali. Então eu acho engraçado demais o Louco Abreu, que é um cara até um pouco mais articulado, assim, quando é questão de provocação, reclamação, etc. Então eu achei bem interessante isso, porque ele mostrou ali que deu uma descontraída, digamos, para quem tá assistindo de fora. Saiu um pouco da mesmice, né? E por falar em mesmice, o time começa a ir mal, cai técnico no futebol brasileiro. Essa semana foram 2 técnicos. O primeiro na quarta-feira, Cristóvão Borges, ex-técnico do Vasco da Gama. Ele que perdeu nada menos que 3 jogadores titulares, Diego Souza, Fagner e Rômulo. E mesmo assim, o Vasco está a 46 rodadas entre o G4 em campeonatos brasileiros, desde o ano passado. Será que você perdendo 3 dos seus principais jogadores, inclusive o Rômulo é atual jogador da seleção brasileira, e a diretoria do Vasco não imaginou que fosse ter uma queda de rendimento do time dentro de campo? E aí, para variar, estoura do lado mais fraco, estoura no treinador. E para mim, uma queda essa muito mais simbólica, que foi a do Filipão, no Palmeiras. Acho que o Filipão conseguiu tirar muito do Palmeiras. Conseguir ser campeão da Copa do Brasil com o elenco que o Palmeiras tem, eu acho que pra mim já foi demais. E aí a corda arrebentou do lado dele, que no meu entendimento é um caminho sem volta. O Palmeiras precisa fazer uma pontuação muito grande para conseguir escapar da segunda divisão da Série B do ano que vem. E a chegada provável de Leão, não sei se vai ser esse cara que vai agregar alguma coisa ao Palmeiras, vai conseguir extrair dos jogadores alguma coisa. Então, para mim, essas 2 quedas no meio de semana são sem fundamento algum. A pá de cal será jogada amanhã, no Palmeiras e Corinthians. Luiz Automobilismo Moraes, é a sua vez. Bom, eu vou vaiar os brasileiros que competem na GP2. Na verdade, o Victor Guerin, coitado, nem tem culpa, tá andando numa das piores equipes, tá lá sempre em último. Mas vou vaiar o Luiz Razia, que estava disputando o título com o Davi Valsec. Chegou agora na etapa dupla de Monza, nesse último final de semana, junto com a Fórmula 1. E acabou causando um acidente ridículo com o Fábio Leimer, o suíço, que logo no começo da prova, o Luiz Razia, com muito mais ritmo que o suíço, forçou uma ultrapassagem, tomou um toque, acabou abandonando. E o abandono deixou ele 25 pontos atrás do Davi Valsec para a última etapa. E temos apenas 35 pontos em disputa. Ou seja, o Valsec vai correr para chegar em 8º, em 7º. E o Razia vai ter que vencer as 2 provas, o que é muito difícil. Ainda mais em Singapura, que é uma pista bem mais complicada para ultrapassagem. Então, acabou perdendo a chance de título, que seria muito bom para o Brasil aí no automobilismo. E também vai ao Felipe Nasser, que se envolveu num acidente com o mesmo Fábio Leimer e abandonou da mesma maneira, na mesma curva, na mesma corrida de Monza. E também deixar a consideração que o Sid Watkins, que foi médico-chefe da Fórmula 1 por mais de 30 anos, acabou falecendo nessa última quinta-feira. Ele que foi responsável pelo resgate de Ayrton Senna, infelizmente acabou não dando certo mas ele foi responsável por salvar a vida de vários pilotos, inclusive o comentarista hoje da Globo, Luciano Burti, no acidente dele, que foi até mais assustador em Spa-Francorchamps. Então fica aí a consideração a Sid Watkins. O Observatório do Esporte volta a falar agora sobre os Jogos Abertos do Interior. A competição vai ocorrer em Bauru no mês de novembro e deve trazer para a cidade cerca de 20 mil pessoas, entre atletas e delegações. O aquecimento do comércio e a revitalização das praças esportivas são pontos positivos. Segundo o secretário de Esportes, Roger Barudi, o cronograma de obras está dentro do esperado. Então é isso, tudo ok para os Jogos? Ainda não. O Observatório do Esporte conversou com atletas e técnicos que treinam e vivem em Bauru e perguntou a eles como está o apoio ao esporte na cidade. As respostas não foram das mais animadoras. A principal reclamação, a falta de incentivo financeiro. O repórter Gabriel Cortez entrevistou o ginasta Adriano Carlos da Silva, que treina em Bauru, mas não vai disputar os Jogos Abertos pelo município. Você vai disputar os Jogos Abertos de 2012 aqui em Bauru? Eu vou disputar os Jogos Abertos de 2012 aqui em Bauru, mas não vou estar representando Bauru. Treino aqui em Bauru, mas estou representando o Ribeirão Preto. E por que você não vai representar Bauru? Bauru não dá um suporte suficiente para os atletas da ginástica olímpica? Assim, a nível de treinamento hoje em dia, na idade que a gente está, eu estou com 28 anos de idade,
a gente precisa ter uma estrutura para se manter. E Bauru não dá uma bolsa atleta, um auxílio financeiro, então a gente acaba precisando ter que trabalhar e treinar. Isso já interrompe o treinamento, chega a faltar no preparo físico, você não tem aquela mesma capacidade física que se você estivesse dedicando 6 horas diárias. Em que Ribeirão te atrai mais para disputar os Jogos Abertos do Interior? Mesmo você treinando em Bauru, por que Ribeirão te atrai mais? Ribeirão, ela apoia muito mais o esporte, dá um auxílio mensal, uma bolsa atleta, e a gente está querendo agora nos Jogos Abertos aqui em Bauru ficar entre as três melhores equipes. Você acha que por Bauru ser sede dos Jogos nesse ano de 2012, deveria ter tido um apoio maior, um incentivo maior por parte dos órgãos municipais, da Prefeitura e da Secretaria de Esportes? Ah, sem dúvida. Eu acredito que não só na ginástica, mas em todos os outros esportes, Bauru teria que dar um apoio melhor, ter uma estrutura de base. Não agora só de imediato, porque os Jogos vai ser em Bauru, vamos pôr uma equipe. Mas isso já teria que estar acontecendo há 2, 3 anos atrás, com uma equipe já treinada, legalzinho, para chegar em nível de disputar jogos regionais e abertos. Tem infraestrutura para treinos aqui na cidade? Tem infraestrutura, aparelhagem que chegou agora nova, aparelhagem importada, que às vezes até eu que estou treinando, não treino numa aparelhagem dessa. Só que não adianta você ter aparelho e não ter o ginasta, o atleta, não tem apoio financeiro, uma bolsa. A criançada hoje em dia precisa estudar, trabalhar para poder se manter. Gabriel Cortes conversou também com a coordenadora do handebol feminino de Bauru, Maria Amélia Teodoro, que pediu mais apoio ao esporte. Em relação ao apoio, eu acredito que falta ainda. Eu acho que até quem tiver acesso a acompanhar o nosso blog lá, tem lá a estimativa que a gente tinha para esse ano, e a gente conseguiu 10% daquilo que a gente colocou lá como estimativa anual. Mas em relação a resultado, a gente não espera nada expressivo para os Jogos Abertos ainda, não. O que falta? Falta apoio financeiro por parte da Prefeitura e dos órgãos municipais? O que vocês esperam? Eu acredito que falta apoio, não só financeiro. Hoje as grandes cidades, elas contratam ou fazem um investimento na base, que nem a nossa filosofia é que os próprios atletas de Bauru tivessem uma ajuda de custo, bancada pela prefeitura ou, enfim, por alguma fundação, ou que se houvesse uma bolsa atleta, né, onde os atletas participassem de uma seletiva e a seleção de Bauru, os atletas fossem contemplados com uma bolsa, uma ajuda de custo mensal. Além disso, a gente contar também com o apoio de bolsas de estudo, tanto na fase escolar, né, do ensino médio, e também na parte quando o pessoal chegar na parte de faculdade, né? A gente tem pouco apoio universitário em Bauru, né? Hoje a gente conta com aproximadamente 8 faculdades em Bauru e a gente não tem um apoio expressivo deles. Eu acredito que falta bastante ainda, né? Bauru está muito atrasado perto das outras cidades. Você conseguiria falar em números pra gente? Quanto falta de investimento? Olha, se hoje eu tivesse uma equipe de treinamento visando colocação, hoje eu teria que ter no mínimo uns 10 mil ao mês. Maria Amélia clamou ainda por uma renovação da política esportiva bauruense e avaliou a situação do esporte na cidade. Não dá para falar que Bauru tá bem, né? Eu acho que Bauru ainda tá engatinhando. Porque agora é época eleitoral, a galera sempre fala, você vê um monte de político falando, nós apoiamos isso, apoiamos aquilo. Só que eu acho que deveriam fazer uma varredura em Bauru na parte esportiva, assim, um histórico, um mapeamento, para saber o que vem acontecendo na cidade. Porque, na verdade, não está tendo investimento em nada. Existem modalidades isoladas que você vê que não adianta investir só na hora dos jogos, né? A gente precisa ter um trabalho contínuo, o ano todo, né? Durante um período, por exemplo, uma gestão de 4 anos. Em 4 anos dá para você fazer muita coisa, deixar muita coisa aí. Mas acho que essa vinda dos Jogos Abertos, conhecer outras estruturas de equipes e de modalidades, de várias modalidades em Bauru, vai fazer com que o povo acorde, né? Não pensar só nos Jogos Abertos como investimento na parte comercial, hoteleira, enfim, mas pensar nos Jogos Abertos como uma visão de esportista mesmo, de saber o que vai ser bom para o esporte de Bauru, o que vai trazer de bom. Eu acredito que ainda as pessoas não estão tendo essa visão esportiva, estão tendo a visão do que vai aumentar de lucro para a cidade em outros aspectos, né? Segundo o secretário municipal de esportes, Roger Barude, o cenário esportivo bauruense vai mudar. A
Recentemente foi constituído o Conselho Municipal de Esporte e nós aprovamos vários projetos de modalidades, de diversas modalidades, onde essas modalidades receberam recursos vindo do Fundo de Desenvolvimento do Esporte. Então já houve um efeito significativo que Bauru quase terminou em segundo lugar nos jogos regionais, apenas 8 pontos do terceiro, né, do segundo, né? E também com a lei de incentivo municipal de ISS e outros patrocinadores. Esse hoje são os meios com que nós da CEMEL estamos dando um suporte à estrutura financeira, sem contar com equipamentos. Lógico que nós estamos comprando para os jogos abertos e vai ficar um legado para as modalidades. Esse é o meio hoje que as modalidades estão recebendo recursos. E por que os atletas acabam escolhendo outras cidades? O que essas cidades apresentam, como São Bernardo, Piracicaba? O que elas apresentam de melhor? Eu creio que essas cidades elas já vinham com uma política de esportes na nossa frente, com criação de fundação ou até mesmo do conselho. E como eu estou dizendo, o nosso conselho é novo, tem 1 ano. Esses atletas já estavam recebendo. Hoje, é o que eu falo, nós tivemos uma melhora significante. Repito dizer que quase nós ficamos em segundo lugar e esse quadro, num futuro bem perto, vai mudar. Para os Jogos Abertos desse ano, Bauru vai ter uma contratação de atletas? Olha, nós, nem eu, nem o prefeito, estamos preocupados em resultado. Nós estamos sim preocupados em deixar um legado e aí sim investir nos atletas a partir do ano que vem. Bauru, então, para os abertos não vai contratar? Não, tem modalidades que através da lei de incentivo e que foram contempladas com projetos aprovados pelo Conselho, através de dinheiro de fundo e patrocínios, eles se reforçaram sim. Mesmo assim, nós não vamos exigir grandes resultados. Quem também opinou sobre os Jogos Abertos e a situação do esporte em Bauru foi o jornalista Rafael Antônio, em entrevista ao repórter Fernando Martins. Vamos ouvir o que o Rafael tem a dizer. Eu acho que são 2 pontos. Primeiro, eu acho que o conceito dos Jogos Abertos precisa ser revisto. Porque, na verdade, quem ganha Jogos Abertos é quem tem maior poderio econômico. Os Jogos Abertos perdeu a essência de revelação de talentos. Esse é um ponto. Hoje, Bauru consegue competir com Piracicaba, porque a verba destinada para as modalidades esportivas é irrisória. O que Bauru tem que fazer? Algumas modalidades competem com o que tem aqui na base, com o que tem em casa. Outras vão acabar contratando aí algumas equipes por ser sede dos jogos. Mas quer dizer, são modalidades que dificilmente vão ter continuidade, por exemplo, o ano que vem. Na verdade, precisa política esportiva, né? Precisa primeiro desenvolver escolinhas em todas as modalidades para fazer um trabalho a longo prazo para daqui a algum tempo você ter algum resultado em cima disso, né? É aquela coisa, você tem que plantar a semente para colher o fruto depois. E na verdade tem modalidade aqui em Bauru que essa semente não está sendo plantada há mais de 10 anos. A gente vê atletas que treinam aqui, como no caso até do boxe, que estão treinando aqui faz tempo, ou então de outras modalidades, e também na ginástica, que a gente conversou com um atleta e ele sempre treinou aqui, mas vai representar Ribeirão Preto, ele é de Bauru e vai representar Ribeirão Preto. O que você acha dessa falta de apoio? Então, o problema é dinheiro, as outras cidades chegam e contratam. Eu fiz jogos regionais há 2 anos atrás em Lins, a Piracicaba contratou o ginasta russo para competir, cara. É isso que eu falo. Para que serve jogos regionais e jogos abertos? É para revelar talentos ou é para prevalecer o maior poderio econômico? Piracicaba tem uma estrutura financeira melhor, os caras contratam o ginasta da Rússia para ficar em primeiro lugar, entendeu? Agora, isso resolve? É só um título, e daí? Está se desenvolvendo a ginástica em Piracicaba? Esse é o X da questão, entendeu? Aí é um problema também na Secretaria Estadual. Os caras permitem esse tipo de coisa, essa prostituição. Os caras liberam contratação de uma cidade para outra. Bauru vai ter 2 benefícios com os Jogos Abertos. O primeiro deles vai movimentar a economia da cidade. Quer queira, quer não, você tendo mais de 200 municípios aqui, rede hoteleira vai ganhar, lanchonete, restaurante, pizzaria. Embora os atletas comam no alojamento, mas vem dirigente, vem familiar, aquela coisa toda, né? Então, gera uma movimentação econômica. Esse é um ponto positivo.
E o outro, bem ou mal, nós vamos ter algumas praças esportivas melhoradas, né, cara? Não é o ideal, mas... Enfim, algumas coisinhas boas vão acontecer, né, cara? Mas, vamos falar, não vai ser a revolução do esporte em Bauru. Longe disso. Vamos agora ouvir nossos comentaristas sobre esse assunto. Você, Papa, o que você acha que precisa mudar nessa história toda aí? Olha, eu tenho uma visão um pouquinho diferente sobre jogos, até que vai até um pouco do que o Rafael falou, mas é sobre jogos abertos e jogos regionais. São jogos para formação. Então, eu acredito que assim, atleta profissionalizou, ele não pode mais disputar uma competição formadora. Então, os meninos de São Caetano, da ginástica, o próprio Arthur Zanetti, medalhista de ouro na Olimpíada, possivelmente venha a Bauru competir pela ginástica de São Caetano. Os times de basquete, do Bauru Basquete, ou do Piracicaba, ou do São José dos Campos, vão defender as cidades em que atuam. Eu não sei em que isso está ajudando a formar novos atletas. Então, para competições coletivas, acho que poderia existir uma limitação de idade. Como tem a Liga de Desenvolvimento do Basquete, que é sub-22, o campeonato vai ser em outubro, por que não os jogos abertos ter uma limitação de idade em que você realmente está formando novos atletas? Não pegar o time de Bauru, que tem 4 norte-americanos, e vão jogar os jogos abertos. Ou o ginasta russo, que o Rafael relatou, que veio para competir para o Piracicaba. Ou o time feminino do Osasco de vôlei. O que isso agregou para o esporte local da cidade? Isso fomentou alguma coisa? Eu acho que fomenta muito pouco e, pelo contrário, tira espaço de quem faz parte das escolinhas municipais, que poderiam estar primeiro via jogos regionais, depois nos jogos abertos, de repente numa vitrine para conseguir uma profissionalização. Então, esse para mim já é o primordial. Profissionalizou, tá fora. E aí, acho que nisso tudo, vai você ter mais grana para investir ou ter menos. São Caetano, São Bernardo, Santos, são cidades que normalmente são as que realmente disputam o título dos Jogos Abertos, e elas investem muito. É muita grana jorrando. Eu diria que concordo com você no atacado, mas talvez não no varejo. Eu acho que, por exemplo, para o caso do Zanetti, uma competição como essa talvez seja uma oportunidade de ele colocar em jogo, em disputar uma prova com outros concorrentes. E porque a gente sabe que as competições ginásticas elas não ocupam o calendário esportivo, como por exemplo o basquete. Então o basquete Bauru, que tem competições do Campeonato Estadual, Campeonato Brasileiro, e que tem uma agenda cheia, eu acho na verdade que é algo extemporâneo ele disputar jogos abertos com a mesma equipe, né? E concordo nesse ponto com você. Acho, aliás, que esses contratos de aluguel que os municípios fazem, né? Pegam jogadores que atuam em outras cidades ou treinam em outras cidades só por causa da competição, também é muito nocivo. E a gente sabe que existe isso porque os municípios utilizam os jogos abertos hoje para captar outros recursos da iniciativa privada, né? Então é uma forma de expor uma atividade esportiva no sentido de buscar patrocínio. Então eu concordo, acho que deveria ser formador. Agora, para algumas modalidades, eu não sei se excluir os profissionais, e o Arthur Zanetti, a gente vai dizer que ele é um profissional, porque ele tem até patrocínio da Sadia, né, dos órgãos estatais. Então eu não sei se nessas modalidades que tem menos competições, se não seria importante ocupar o calendário também com jogos abertos. Eu queria dar um depoimento de quem foi atleta de jogos regionais e jogos abertos. Porque, você está dizendo de você mesmo? O próprio. Porque é o seguinte, eu acho que você fala em caráter formador, mas os jogos regionais e os jogos abertos, ele tem um caráter formador, mas intermediário. Né? E falta pensar, como sempre, na escola. Eu já falei isso aqui várias vezes. Então, nos anos 70, 80, tinha um esquema de participação progressiva em função da idade. Você começava com os jogos municipais, todos patrocinados pelo Estado. Você começava com os jogos municipais, ou escolares, que a gente chamava. Em São Paulo eram os jogos metropolitanos. Que depois você partia por campeonato colegial, que era regional, né? E categorizado por mirim, infantil e juvenil. Então o juvenil seria aquele que seria selecionado para ir jogar para a cidade, que formaria a seleção da cidade. E do ponto de vista do atleta, era muito legal jogar com esses caras, né? Porque você fala, pô, eu joguei contra não sei quem, eu joguei contra o time da Pirelli,
né? O outro sei quem jogou com o time. Então, eu acho que é uma coisa... Eu acho que tem os prós e os contras, eu acho que tem o caráter formador. Mas está se esquecendo também da formação primária, que é lá atrás. Então, as escolas não estão formando. Porque para chegar na escolinha municipal, tem que sair da escolinha do esporte, tem que sair da escola pública, da educação. E isso não está acontecendo, né? Tanto o município quanto o Estado não estão investindo. Vocês sabem o que virou educação física na escola. Toma a bola e vai jogar futebol. Né? São raros os casos dos professores realmente de educação física que ensinam a praticar o esporte, que ensinam os fundamentos do esporte. Né? Isso, de certa forma, é isso que você falou, acabou sendo relegado para as escolinhas municipais. Né? Sendo que você tem uma base muito mais ampla se você pegar toda a rede pública escolar. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco desse jeito. Mas eu não discordo também, em partes. Eu concordo com a opinião do Zé, que é um pouco lá, um pouco cá. Mas, na verdade, nós estamos discutindo o problema de não ter uma base esportiva aqui. Porque tem cidades pequenas que tem uma base esportiva que às vezes é mais representativa do que Bauru. Especificamente em relação a Bauru, acho que falta uma política pública de investimento no atleta. Né? No levantamento feito hoje pela manhã no site, tanto da Prefeitura de Bauru como de Ribeirão Preto, dá para verificar que o percentual de investimento na Secretaria de Esporte é o mesmo. Bauru vai investir em 2012 5 milhões de reais, o que representa 0,06% do seu orçamento, que é o mesmo percentual da Prefeitura de Ribeirão, que vai investir nesse montante 12 milhões de reais. Só que a receita tributária de Ribeirão é bem maior do que a de Bauru, é quase o dobro. Né? Então o que falta é uma política esportiva. Ou seja, como nós estamos exportando atletas para Ribeirão Preto, talvez tenha que fazer um investimento no esporte no atleta. Precisaria verificar como o Bauru está investindo seus 5 milhões em outras praças, ou em construção de praças, ou em reforma de praças, e não no atleta. Então acho que a questão é de política pública de investimento no atleta esportivo. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, o endereço da nossa página é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. Repetindo, Observatório do Esporte Unesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte chega ao fim. Locução de Luiz Moraes e João Paulo Benini. Comentários de Tuca Américo, Carlos Napolitano e Zeca Marques. Equipe de reportagem: Rodrigo Pessoa, Gabriel Cortez, Fernando Martins e João Vitor Bellini. Direção de Fábio Fleury. Produção técnica de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, Ângelo Sotovia Aranha e José Carlos Marques. Até a próxima semana. Até lá, Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.